reabilitação não é diferente de treinamento. A gente simplesmente está construindo treinamento em cima de um cenário de dor, de lesão. Mas o princípio básico do raciocínio, ele não foge do que a gente entende de treinamento, tudo bem? Quando a gente fala de treinamento de forma geral, isso é bem claro quando a gente fala de periodização, volume, intensidade, tudo isso, certo? E às vezes, o que eu falo que as áreas se complementam, né? Eu já dei aula na graduação de fisioterapia. De forma geral, a fisioterapia tem uma lacuna, que é a lacuna em relação à prescrição de volume e intensidade. O fisioterapeuta, ele trabalha com exercício, mas na faculdade ele não vê quase nada de volume e intensidade. E a educação física é o oposto. A gente talvez veja muitas questões de volume, intensidade e variáveis, mas não vê nada sobre lesões e as outras demandas que envolvem a lesão. E treinamento de lesão não é um universo diferente. A questão é que quando a gente fala de lesão, você vai considerar mais aspectos emocionais, psicológicos, a questão tecidual, os eventos que envolvem exame de imagem, análise de diagnóstico, que no treinamento fica muito distante, né, cara? Se a pessoa não tem uma lesão grave, você não passa por esse processo de investigação. Bem, dentro dessa linha de raciocínio, eu diria para vocês que a gente tem um grande desafio que está aqui, que é concatenar o objetivo e necessidade do cliente. Cara, isso é um desafio muito grande. Por quê? O objetivo é o que a pessoa quer. Necessidade é o que ela precisa naquele momento. Entendeu o ponto que eu quero chegar? E aí, dentro dessa linha de raciocínio, a gente pode até trabalhar com pensamento em macro, meso e microciclo. E eu acho super interessante. Mas é entender esses termos no cenário da reabilitação. Então, dentro da reabilitação, é o que eu falo, ela começa no dia que a pessoa se machucou e ela termina no dia que a pessoa voltou para o estado saudável de performance dela. Se a gente pegar um atleta profissional, só termina a reabilitação quando ele volta a performar competindo. E isso as pessoas não têm clareza de conceito. Vamos pegar o exemplo do Neymar, não vou entrar em nenhum aspecto pessoal dele, é a questão lógica de treinamento. O Neymar, ano passado, ele sofreu uma lesão multiligamentar, se recordam disso? Severa. Prognóstico, 12 a 13 meses, no mínimo 9, 12 a 13. O Neymar, ele voltou a entrar em campo um ano depois, entrar em campo. Ele não tinha terminado a reabilitação dele. Isso a gente chama de fase 3 ainda, que é o retorno à competição. Ele já tinha passado pelo retorno ao treinamento, retorno aos parâmetros físicos dele, mas existe um cenário chamado demanda emocional, cara. Uma coisa é você estar jogando no estádio fechado, treinando com seus colegas. Outra coisa é você estar no estádio cheio, torcida, pressão e jogo. Então, esse retorno à competição, ele é progressivo também, é a fase 3. Você entra nos 20 minutos finais, entra ali 15 minutos com o jogo já ganho. Isso faz parte da construção de alta eficácia do atleta. Mas, em tese, ele só estaria reabilitado quando ele estivesse competindo 90 minutos em alto nível. Percebem isso? E aí ele deu azar de, no terceiro jogo que ele entrou, fazer uma lesão séria de posterior. O que na reabilitação de LCA é comum. É comum que você tenha uma lesão de posterior, em alguns casos, né, de retorno antecipado. Esse é um cenário, perfeito? Mas é entender que a reabilitação só acaba quando você tem fase competitiva de alto nível. O outro exemplo que a gente pode trazer é do Pedro do Flamengo. Aí aconteceu o inverso. Ele fez uma lesão grave de posterior e voltou a competir antes do tempo que ele deveria. E aí rompeu o LCA. Mas, se a gente for parar para analisar, por que isso se relaciona? Porque a cadeia posterior é um dos principais mecanismos de controle do joelho no plano frontal. Ou seja, quem mais segura a carga no LCA é uma cadeia posterior eficiente. Aí pensem comigo, ele veio de uma lesão séria de cadeia posterior e num movimento simples de rotação no treino da seleção, rompeu o LCA. Ah, poderia ter rompido jogando? Poderia, mas ele já tem um histórico de lesão de LCA, que era no outro joelho. Ele já passou por isso há 3, 4 anos atrás. E aí você ainda tem uma estatística de recidiva contralateral, que é a probabilidade aumentada de fazer uma lesão de LCA de novo no outro joelho. Então, assim, eu não estou dizendo que poderia ser evitado, mas um atleta com esse histórico de lesões, você tem que considerar isso. Só que aí você entra na questão social e econômica do esporte. Salário do Pedro deve estar girando em torno de 1,5 milhão. Time competindo em 3 competições, de forma ainda com chance de título. Aí o cara é convocado. Então, assim,
é difícil você chegar e falar, vamos tirar ele mais 3 semanas para fazer um trabalho de transição. Aí você entra na questão de realidade do esporte, né? Que não é algo tão tangível assim. Tudo bem? É porque às vezes as pessoas simplificam a discussão a seguinte, estava fraco demais e colocaram ele para jogar. Não fez um trabalho de reabilitação adequado. Mas o esporte ele tem um contexto muito amplo. Pensa no Neymar, cara, que os caras pagaram milhões para contratá-lo, se machucou. 2 meses depois, ficou 1 ano fora. E aí, quando volta, cara, obviamente o Sheik queria ver ele jogando todos os jogos, né? O contrato acaba agora. E aí a questão do esporte também, econômica do esporte, né? Show? Então, dentro dessa linha de raciocínio, vocês já sabem que a gente construiu uma pirâmide para nortear o retreinamento. E aí eu sempre destaco isso. Retreinamento é parte da reabilitação. Que a reabilitação ela começa quando a pessoa se machucou. E em vários cenários, pode ser cirúrgico, ou você vai passar pela fisioterapia nas fases mais agudas da reabilitação. Tem edema, inchaço, perda de função, a parte fisiológica está alterada, isso aí é demanda do fisioterapeuta. Mas a pessoa já está em reabilitação, perfeito? E aí dentro dessa linha de raciocínio, o que eu queria que a gente levasse isso para a vida, né? Quando a gente construiu essa mandala, ela equilibra um pouco o senso que as pessoas não têm. Então ali você tem prática baseada em evidência, que é a gente entender que há necessidade de estar conversando com a pesquisa. O segundo ponto é a experiência profissional. Então assim, talvez um dos grandes diferenciais que a Haroldo e eu temos não é a questão da nossa formação, é o fato de até hoje a gente dar personal, cara. A grande parte da nossa vida hoje na semana é dando treino. Seja para atleta ou seja para cliente convencional. Então a gente está vivendo o tempo inteiro aquilo que a gente está estudando. Essa que é a realidade. E a gente vê que às vezes isso não acontece muito, sabe? Até não estou falando só de professores que dão aula, mas digo até do treinador, cara. O cara faz 10 mil certificações e não tem nem tempo de treinar. Ele nem treina, ele não treina. Então assim, como é que você vai concatenar isso sem ter experiência de vivência no processo? Então outro ponto importante. Terceiro ponto é o bem-estar do aluno e atleta. Então quando eu falo de educação é sobre isso. Você tem que criar um laço de rede de apoio, cara. A pessoa tem que se sentir segura com você dentro do processo. E bom senso. O fato de ter um melhor modelo de intervenção não quer dizer que você vai aplicar. Porque as pessoas têm personalidade diferente. Às vezes você sabe que tem que trabalhar ali intensidade, carga, e naquele momento aquela pessoa não está com cabeça para aquilo. Então esse gerenciamento ali vai te permitir criar uma estrutura mais interessante. E aí dentro da pirâmide, por que a gente começa com a fase 1? E aí só para destrinchar, né? Força é igual a coordenação, gente. Força é coordenação. Só que quando a gente olha para controle postural, core training, propriocepção, a gente tem a falsa expectativa de que isso sejam valências separadas. Não. Tudo isso é subvariável de capacidade coordenativa. A coordenação motora ela se constrói pela interação de tudo isso. Então, se a gente for pegar a coordenação, a gente pode destrinchar em aspectos treináveis. O que são esses aspectos treináveis? Conexão de movimento, diferenciação, o equilíbrio, a orientação, o ritmo, tempo de reação, a adaptação às variações. E aí a gente começa a construir, eu gosto que vocês anotem termos chaves, tá? Esse é mais um, que é a variabilidade motora. Variabilidade motora. O que é variabilidade motora? Não é o teu repertório. Variabilidade motora é a capacidade de criar soluções. É a capacidade de criar soluções. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O Alisson, você pode vir aqui rapidinho, por favor? O Alisson é nosso aluno há anos. Esse aqui é fininho, mas faz uma gentileza. Pode dobrar bem ele e faz uma base... O colchonete pode dobrar bem ele e faz uma base ajoelhada... Não, é tarefa simples. Tarefa simples. Dobra bem. Para o seu joelho ficar apoiado, você vai fazer uma base ajoelhada alternada, como se fosse pro... Isso. Só que a gente vai fazer o seguinte. Pega essa anilha, certo? Você vai fazer uma rotação que a gente chama de rotação falsa, tá? Nessa posição que você está agora, certo? O que seria o natural do processo? Seria você fazer uma rotação para cá, certo? E eu quero que você faça uma rotação para lá. Visualizou? É isso. Isso a gente chama de rotação falsa. Por que rotação falsa? Porque o tronco está indo em oposição
ao quadril e joelho, percebe? Uma rotação verdadeira eu teria todo o eixo girando em torno do mesmo sentido. Você pegou o movimento final? Isso a gente chama de endpoint, tá? O que é o endpoint? É você coloca primeiro o teu aluno no movimento final que você quer que ele alcance. Estende o cotovelo aqui. Esse é o endpoint do movimento, tudo bem? Volta os dois joelhos para o chão. Agora você vai fazer o movimento devagar. Você vai avançar com o joelho esquerdo e fazer a rotação para lá. Esse é o movimento. Então eu expliquei para ele a transição. Volta, Alisson. Agora você vai fazer isso em velocidade. Concentra-se. Vai. Beleza. Então agora você já entende, relaxa, que quando a gente aplica esse tipo de exercício, por que a gente aplica? Porque nas dinâmicas de mudança de direção, você tem, muitas das vezes, uma corrida em velocidade com orientação visual dinâmica. Então, quando a gente trabalha uma rotação falsa com hip lock, que é esse movimento, eu estou criando uma experiência motora para o corpo dele se organizar para ter a capacidade de manter joelho alinhado, manter o tronco estável numa rotação falsa. Vai, de novo. Rápido. Isso. Entendem o raciocínio? E aí, isso aqui está em fase 1, perfeito? Porque eu estou trabalhando no aspecto coordenativo. Quando eu coloco ele na quadra, no campo, para fazer isso com bola e com mudança de direção, eu já estou pegando essa base aqui e levando para o que a gente chama de ecológico, para fase 3. O que é o treinamento ecológico? É o específico dentro da modalidade. Mas a construção coordenativa está aqui atrás, dentro desse princípio. Beleza? Obrigado, Alisson. Então, a aula de hoje é muito sobre isso. É entender por que o exercício está ali, por que a gente está aplicando ele com uma perspectiva de transferência. Joia? Pode voltar aqui, por gentileza? Então, tudo isso que a gente conversou são desfechos de variáveis bases coordenativas. Então, o que o nosso amigo fez ali, ele conectou movimentos, que foi o hip lock, com a rotação do tronco, né, em rotação falsa, e também teve uma diferenciação de movimentos, que é essa questão da rotação falsa. Ah, mas eu poderia fazer uma rotação verdadeira? Sim, se eu pegasse a mesma base dele e fizesse um lift, seria uma rotação verdadeira, no mesmo sentido de direção. Tranquilo até aí? E a gente poderia fazer isso com orientações visuais diferentes. Se eu, nesse mesmo movimento, eu tivesse pedido para ele olhar para cá. Aí você muda a orientação visual, que é um dos fatores que influencia no equilíbrio, né? Esse é um outro ponto. Mas aí depende da dinâmica. Por quê? Se a gente for pegar o futebol americano, certo? Todo mundo entende a função do quarterback? O quarterback é aquele atleta que ele dá o quê? O passe. Então, a grande questão do quarterback é que ele tem uma dinâmica de corrida que é bem interessante, que às vezes é correr num sentido igual a coruja, com a cervical apontando em diferentes direções. O que é uma estratégia muito difícil. Por quê? Porque o cara tem que manter a orientação visual dinâmica com o máximo de velocidade de deslocamento do corpo, né? Isso é um esporte muito interessante para essas questões. Mas no futebol você tem isso também, que às vezes é um atleta correndo, visualizando um lançamento. Então essa questão do equilíbrio ela está inserida, porque a orientação visual faz parte do contexto de equilíbrio também. Joia? E aí qual o ponto? Por que a gente constrói essa linha de raciocínio? Porque no treinamento que a gente aprende na faculdade, eu diria que 80% está focado nisso aqui, que é desenvolver capacidade condicionante. Força, velocidade, flexibilidade, a gente coloca muita energia na nossa formação em cima disso e pouquíssima energia onde? Na base